Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou dar umas dicas pra vocês sobre costumes e etiquetas lá dos Estados Unidos que são bem diferentes dos nossos aqui no Brasil. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkfy estão todas aqui na descrição. Começando pelo tamanho das porções de comida nos Estados Unidos. Você provavelmente já ouviu falar nessa questão dos mercados americanos só terem esses produtos tamanho família. É muito comum quando a gente vai nos mercados aqui no Brasil de encontrar tamanhos individuais, né, tipo de biscoito ou até de produtos de limpeza e etc. E também encontrar o que a gente chama aqui no Brasil de tamanho família. O que acontece lá nos Estados Unidos é que o que a gente chama de tamanho família aqui praticamente é o menor tamanho que você encontra nos mercados. E daí eles só vão crescer, inclusive chegam a tamanhos que a gente nem tem aqui no Brasil. E isso também se aplica a restaurantes, tá? Quando vocês forem no restaurante, tenham em mente que o prato de vocês vai vir muito bem servido. E é claro que aqui eu tô falando de restaurantes populares, né? Que você vai pedir um prato normal de comida. Se for num restaurante de chefe, que tem todo um conceito ali por trás do prato, talvez eles venham em tamanhos menores para poder, né, se alinhar ao conceito do prato. Mas no restaurante, assim, de pratos tradicionais, você provavelmente vai receber uma quantidade bem maior de comida do que a gente tá acostumado aqui no Brasil. O que quer dizer também que depois de uma refeição você provavelmente vai ficar bem satisfeito. Em inglês, inclusive, se vocês quiserem dizer que vocês já estão satisfeitos, vocês não querem comer mais, vocês podem falar I'm full. I'm full, que significa tô cheio, literalmente, igual a gente usa aqui no Brasil. Vamos falar do polêmico café da manhã nos Estados Unidos. Gente, eu juro pra vocês que eu sempre ouvi falar no café da manhã nos Estados Unidos e do quanto que ele era gorduroso e do quanto que ele tinha algumas opções que a gente nem sonhava em comer depois de acordar aqui no Brasil. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que era muito pior do que eu pensava. Praticamente todas as vezes que eu fiquei em hotel nos Estados Unidos, eu fiquei em hotéis que tinham café da manhã que eles chamam de café da manhã universal, eu acho, que é, tem opções locais de comida, mas também tem opções que são comuns a praticamente o mundo todo. Então você consegue comer o que você normalmente come no seu café da manhã. Então assim, no meu hotel tinha pão, tinha manteiga, eu consegui comer super tranquilo. Porém, também tinha a parte lá do breakfast deles com as opções que os americanos gostam de comer. E galera, o que tinha um pouquinho mais de substância ali variava de tipo bacon frito pra ovo frito, pra linguiça de peru frita. De sobremesa sempre tinha os muffins que eram muito gostosos, tipo cupcake, bolo de chocolate. Não estou dizendo que não acho gostoso, inclusive na época eu comia carne e eu até dei uma beliscadinha em alguma coisa ali. Mas a ideia de você ter acabado de sair da cama e você pegar um pão, colocar 2 fatias de bacon pingando de gordura e comer depois um cupcake cheio de chocolate é uma coisa que eu acho inimaginável pro brasileiro. E assim, gente, não tô falando só porque as opções estavam lá. Eu de fato vi que a galera que era realmente dos Estados Unidos, todo dia de manhã enchia o prato com essas opções muito gordurosas e pra eles era uma coisa extremamente tradicional, não incomodava nem um pouco. Continuando, a gente tem a nossa comunicação pegajosa aqui no Brasil, que é como eu gosto de chamar, que é quando a gente fala com uma pessoa com um nível de proximidade e intimidade, que é bem comum não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países também. A gente sabe que o brasileiro ele tem essa fama de ser caloroso ao redor do mundo todo, né? Não é à toa, nós somos um povo caloroso no sentido de a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, e uma coisa que a gente faz muito e que talvez a gente nem perceba tanto porque é tão comum pra gente fazer, é quando a gente tá conversando com alguém, a gente conversa muito próximo da pessoa. E não só muito próximo, como não é estranho você pegar na pessoa enquanto você tá falando com ela. E eu particularmente não sou uma pessoa que pega muito nos outros falando, e também não sou muito fã de ficarem pegando em mim quando estão conversando comigo, mas de qualquer forma, se isso acontecer durante uma conversa, não é uma coisa que você acha estranho, você acha que a pessoa é desrespeitosa por conta disso, ou que ela tá invadindo o seu espaço. É óbvio, gente, que eu tô falando aqui de uma interação, né, de amizade dentro de uma zona de respeito. Que se esse toque for pra um lugar de desrespeito, de invasão do espaço do outro, claro que não é o tópico que eu tô levantando aqui. Mas é extremamente comum que a gente faça isso, e lá nos Estados Unidos essa comunicação, ela é feita com algumas camadas de privacidade. Então quando você vê americanos conversando, é muito comum que eles tenham alguma distância ali entre eles, né, eles não costumam conversar tão próximos, tão colados como a gente, e essa situação de ficar pegando na pessoa, se aproximando da pessoa, é uma situação que pode ser interpretada por muitos americanos como invasiva e deixar eles realmente desconfortáveis naquela conversa. E não necessariamente porque você tá fazendo uma coisa muito invasiva, mas porque aquela quebra de formalidade, aquela quebra daquela distância que foi estabelecida ali pro americano, ela pode gerar um desconforto naquela interação. Então, assim, sempre uma dica que eu dou é, dependendo do país que você tá, observa as pessoas em volta de você que são nativas daquele lugar, vê como elas se comportam, não pra você se moldar por elas, não
não perca a sua essência, não é isso que eu tô dizendo. É só que quando você vai falar com uma pessoa que também foi criada daquela forma, que também é inserida dentro daquela cultura, o ideal é que pelo menos num primeiro momento, até aquela pessoa te conhecer melhor e não interpretar negativamente o que você tá fazendo, você respeite aqueles limites ali que ela já conhece e aos poucos você vai encaixando aquela relação dentro de algo que faça sentido pra você também. Um fato muito curioso sobre os Estados Unidos é que as pessoas lá não têm o hábito de abrir janela pra, tipo, refrescar, pra passar um ar na casa. Não costuma acontecer. E isso não acontece por vários motivos, né? Um deles é a questão de que é muito comum nos Estados Unidos usar termostato, né? Que são aqueles termômetros internos que você consegue aquecer a casa ou diminuir a temperatura da casa, como também é muito comum o uso de aquecedores, o uso de ar-condicionado também. Então, por conta do uso desses sistemas aí de regular a temperatura ser muito comum, a abertura das janelas acaba ficando meio em segundo plano. Mas a gente também tem uma outra questão que é muito cultural nos Estados Unidos, que várias e várias casas, bem diferente aqui do Brasil, não tem uma cerca de proteção para isolar o terreno daquela casa. O que é muito comum nos Estados Unidos é que as pessoas não entrem no terreno da casa da pessoa por uma questão, né, de lógica, tipo, ali não é a minha casa, não vou entrar, mas os sistemas de segurança americanos, eles são muito mais nos arredores da própria construção ali da casa, né? Então, sistemas de alarme, de trava de porta, de trava de janela. É muito comum da gente ver nos filmes a pessoa em casa e suspeitando que tem alguém andando lá de fora da casa dela, porque não são áreas de difícil acesso, né? Inclusive, não é à toa que tantos filmes de terror têm essa dinâmica, né? De uma pessoa estar dentro de casa e terem pessoas ameaçadoras rondando a casa dela ali, porque elas conseguem chegar até a janela da pessoa, até a porta da pessoa. Então, por conta desse hábito, né, de as casas não serem isoladas com grades cercando o terreno e as portas e as janelas serem de fácil acesso da rua, não é comum de se deixar a janela aberta, porque, né, seria mais uma vulnerabilidade para casa. Pontualidade. Esse eu sei que é um tema meio polêmico, porque eu sou uma pessoa que eu detesto gente que se atrasa, não é uma coisa que me desce de forma alguma, fico realmente estressado. E eu sei que não é uma coisa que o brasileiro vê com bons olhos. Ninguém fala, é chique se atrasar, ou nossa, que legal que essa pessoa se atrasa, nem ligo que essa pessoa se atrasa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o brasileiro, ele é muito mais flexível com atrasos do que o americano. E eu não falo só de não seguir aquela hora pré-determinada para chegar, mas eu falo para sair também. Tanto em bares, restaurantes e festas, quando existe uma hora para fechar aquele estabelecimento, uma hora para encerrar aquele evento, as pessoas simplesmente vão embora. Ninguém fica lá dançando, falando, vai dar para ficar mais um pouquinho. Não. A galera do estabelecimento realmente manda embora, tipo assim, aí galera, vamos, já deu a hora, bora lá. E se você ficar ali passando do tempo, você é lido por todo mundo que tá ali como uma pessoa desrespeitosa. O que, mais uma vez reforçando, não tô dizendo que é de boa no Brasil, que as pessoas não se importam, mas o peso que tem pra gente aqui, essa situação é muito diferente do peso que tem pro americano. Da mesma forma que se um amigo seu, por acaso, se atrasa pra um rolê, ou costuma se atrasar pros rolês, por mais que você fale, cara, a pessoa sempre se atrasa e tal, isso não interfere de forma assim tão profunda na sua leitura da pessoa, né? A ponto de você taxar ela como uma pessoa sem educação, como uma pessoa que não se importa com você, ou talvez até questionar sua amizade com essa pessoa por conta disso. Então, assim, atrasos não são vistos com bons olhos, nem nos Estados Unidos e nem aqui, mas o peso que o americano dá pro atraso é um peso muito diferente do que o brasileiro dá, até porque é quase parte da nossa cultura e tradição não chegar tão pontual nos lugares e nem sair tão pontual também. E por último, a gente tem um fato bem curioso, que é como a gente chama nossos professores aqui no Brasil nas escolas e como os americanos chamam os professores deles. Lá nos Estados Unidos, não é que não é recomendado que você chame o professor pelo primeiro nome. Isso é visto como uma atitude extremamente desrespeitosa, como se você destituísse aquela pessoa do cargo dela de professor, né, de autoridade ali dentro da sala de aula, e colocasse ela no mesmo nível dos alunos, como se ela fosse só mais uma da galera que tá ali. Chega a um ponto que existem alunos que nem sabem, às vezes, o primeiro nome daquele professor. Tem uns vídeos no TikTok, inclusive, bem famosos, de, alunos chegando nas escolas lá nos Estados Unidos e chamando os professores pelo primeiro nome, né, e vendo a reação deles. Existem vários que até levam numa brincadeira, que riem e tal, mas tem uns que ficam realmente muito bolados, assim, falam, que falta de respeito, você não pode me chamar assim. Hi, Caitlin. What? Hi, Stephanie. Hi, Sohaila. Bye, Joe. 4 years. Hi, Amanda. Hey. Hey, what's up, Evan? Excuse me? Então, assim, é uma parte bem tradicional dos Estados Unidos de sempre chamar o professor por um título e o sobrenome dele. Então, por exemplo, Mr. Evans ou Miss Banks. Então, a gente não chama pelo primeiro nome. O que aqui no Brasil é extremamente comum. Inclusive, na minha escola, pelo menos, se eu chegasse pra minha professora e chamasse ela de senhora alguma coisa, o que ela me dizia era, nossa senhora tá no céu, você me chama pelo meu nome. Então, rola até um incentivo aqui no Brasil que a gente chama os professores pelo nome deles mesmo. Eles são apresentados pra turma dessa forma e é esperado que todo mundo chame eles
eles pelo nome deles mesmo. Mas essas foram algumas curiosidades aí em relação a costumes e etiqueta que são bem diferentes do Brasil e dos Estados Unidos. Antes de terminar o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também, lembrando que as redes sociais da Punk Fi estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.